Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. E aí, preparado para mais um dia do projeto Trader Tranquilão? Vou começar já analisando aqui o índice dólar, que é um índice que eu sempre falo todo vídeo, que tem índices diferentes, tem um vídeo sobre isso, então se você quiser você vai lá e assiste, nosso explicando os índices dólares, né? Mas enfim, o que a gente pode ver aqui? A última vez que eu gravei foi quinta ou sexta da semana passada, então passou algumas coisinhas. Vamos lá. Hoje teve uma baixa muito, assim, pouco representativa, né, no índice dólar, como eu já falei milhares de vezes em outros vídeos, é um índice que quase espelha o euro, então o euro se valorizou levemente em relação ao dólar. E uma coisa interessante que a gente pode ver no índice dólar aqui é que eu já tinha mostrado essa trendline de alta, que ele, depois de ficar 2 semanas aqui embaixo praticamente, ele chegou nessa trendline e respeitou esse nível de trendline, esse nível horizontal também, que tinha sido suporte aqui, resistência aqui, e mostrou uma revalorização, digamos assim. Bem interessante como é que isso coincide com momentos políticos, assim, esses momentos que chegam nesses níveis, né? Se você for reparar, assim, grandes anúncios econômicos, isso a gente vê no semanal, a gente vê que na semana passada, exatamente nesse nível, ele fez um engolfo de alta, né, que é um padrão altista clássico, assim. Então, de certa forma, ainda está mostrando uma prevalência de força no dólar aqui, eu acredito, tá? Ele é em cima da média de 20, mas ao mesmo tempo ele está na média de 20, né, que é uma média rápida, e dentro desse triângulo. Então, enquanto ele estiver dentro desse triângulo aqui, é mais ou menos um cenário duvidoso. Correto? Isso é só para a gente ter uma ideia geral do dólar. Eu sempre gosto, aí a gente está começando a semana, né? E outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, que eu estou acompanhando de perto, é a Bolsa dos Estados Unidos. Esse aqui é o SPX 500, que é o S&P 500, que é as 500 maiores empresas, né? E ele vem numa alta histórica e tal, e só que ele meio que formou uma trendline de baixa aqui depois de chegar nesse nível alto histórico, correto? E também está aqui perto do de 20. Então a gente rompendo esse nível aqui, a gente pode ter algum nível de sell-off, algum nível de meio que desespero dos investidores. E vale ficar atento. E se você quiser entender melhor a relação de bolsa com o Forex, então no nosso curso a gente fala um pouco disso, de macroeconomia, de outros ativos, até qual que é a relação do ouro com as moedas, enfim. Não vou aprofundar muito. Só passar em outras bolsas aqui para você entender o que está acontecendo. Olha só, a bolsa do Japão também fez um padrão clássico aqui, rompeu essa trendline, retestou pelo lado de cá e também desceu, apesar de ter recuperado na última vela, mas ainda está meio baixista. E a Alemanha veio se fortalecendo, que é a principal bolsa da Europa, né? Se fortaleceu bastante nas últimas semanas, né? Assim como a bolsa dos Estados Unidos, mas ele está chegando agora num topo duplo aqui, ó, que tinha sido a máxima histórica lá em 2015, então também está num nível interessante para observar. Beleza? Então, com essas questões em mente, falar um pouquinho do macroeconômico, o que está no contexto é o Trump, da questão política. O Trump vai encontrar, se não me engano, essa semana com o presidente da China, então está se falando muito sobre isso. Pode ter algum movimento por causa disso, mas por enquanto ainda nada muito claro, tá? Vamos lá agora para analisar os pares e as nossas posições. Primeiro, o euro, que a gente já vem acompanhando ele há um tempo, né? A gente vê aqui que no semanal ele está acima dessa trendline aqui, mas na nossa estratégia a gente teve um sinal de venda, porque se a gente ver aqui no Hakanashi, a gente teve 2 velas vermelhas fechando abaixo da média de 20, então por isso a gente vendeu. Nesse momento, essa posição nós estamos com 5 pips no positivo, tá? Então também é um par que está complicado, porque se você for ver, ele tem uma trendline de alta aqui, apesar de estarmos vendido, ele tem essa trendline de alta, só que teve aquele forte movimento de semana passada e nossa estratégia mandou a gente entrar vendido, né? Nossa estratégia não deixa a gente ignorar, é uma característica dela, pode ser meio atrasada a nossa entrada pela estratégia, mas a estratégia quer pegar movimentos mais longos, né? A gente já conversou sobre isso.
E estamos vendido, vamos acompanhar aí. O euro nas últimas sessões se fortaleceu em relação ao dólar, mas como a gente pode ver aqui, movimentos bem tímidos, né, digamos assim, mas ele está respeitando esse nível aqui, tá? Então tá no positivo, mas a gente pode amanhã já está no negativo essa trade aqui se o euro continuar se fortalecendo em relação ao dólar. Se isso acontecer, lá no índice dólar ele vai voltar a descer, né? Mas estamos aqui, como eu falei, vendido, acreditando na força do dólar em relação ao euro. Beleza? Próximo par é o dólar ien, que pelo Hakanashi nós estamos vendido também, e ele está tudo vermelhinho, então tá interessante para nós. Chegou a ter verdinho aqui, mas ele não passou a média de 20 e reverteu. Se a gente for ver o ien, a moeda que está mais se valorizando em relação ao dólar nos últimos dias, tá? Tanto que nós estamos com uma posição aqui já com 127 pips no positivo, mas também está num nível interessante e relativamente preocupante aqui, ó, que ele pode estar fazendo um fundo duplo aqui, ou até mesmo uma nova trendline de alta. Se a gente reparar aqui, ó, for ligar essa mínima até essa mínima aqui, dá uma trendlinezinha, tá? Porque eu vou colocar um período de 4 horas para a gente ver mais perto, ó. Tá? Então também nós estamos com isso tudo aqui de lucro, né? A gente entrou nesse nível aqui, estamos com isso tudo aqui de lucro. E se a gente for para o diário, a gente já mexeu nosso stop loss, já estamos com risco só de 77 pips. Podemos inclusive talvez movê-lo um pouco mais para mais perto da linha amarela, e também aqui, ó, vamos deixar acima desse topinho aqui, correto? E pode o dedo coçar, né? Nossa, assim, ó, já tá uma relação de 1 para 1 de risco-recompensa, e coçar, eu digo, para fechar essa trade no lucro aqui, porque fez esse movimento aqui. Mas a gente quer lucros maiores, a gente quer uma relação de 2 para 1, a gente quer pegar uma tendência e surfar essa tendência. Só faz sentido nossa estratégia com as perdas que nós estamos tendo dessa forma. E foi o que deu certo na primeira temporada, e é como essa estratégia foi pensada. Eu opero outras estratégias de outra forma, mas a estratégia do trader tranquilão é assim, né? Então temos que deixar aberto aí, nós já estamos com risco bem baixo na operação, então vamos deixar rolar, tá? Próximo par seria o dólar australiano, eu vou pular, porque o dólar australiano é o que deu o título a esse vídeo, e vou falar sobre ele rapidinho, tá? Primeiro eu vou falar sobre o euro-ien, que é um par também que está relativamente promissor. Chegou hoje aqui no dia 4, né? Porque essa velhinha verde aqui já é do dia 5, lá na Austrália. Hoje aqui no dia 4 chegou a ficar com um lucro até mais interessante, mas ele fez uma retraçãozinha, mas ainda está abaixo dessa linha horizontal que a gente tinha desenhado aqui. E no caso desse par nós estamos com 95 pips de lucro, né? Ele tá com a trendline errada aqui, deixa eu mudar aqui pro tranquilão. Aí, a trendline no diário também já tá aqui, ó. E ela, olha só que interessante, ela cruzou com a de 144, o que é legal para nós, talvez mostrando que está realmente se formando essa tendência de baixa aqui, tá? E eu vou mover nosso stop loss aqui também para diminuir o nosso risco, tá? Eu vou trazer ele para cá, ó, para cima dessa média de 144, também acima da média de 20, respeitando essas velhinhas aqui e já diminuindo o nosso risco. Beleza? Agora vamos para o dólar australiano, que é um par que eu fiquei chateado, porque foi inclusive o motivo do título do último vídeo, que foi invertendo posições. Porque olha só como é que ele dançou com a gente, digamos assim. Se a gente vier pro Hakanashi, olha o que aconteceu. A gente estava vendido nesse par, aí ele imprimiu 2 velas verdes, e eu falei, vamos inverter as posições porque eu vou seguir a estratégia, apesar de eu ainda estar achando que esse par vai cair. O que aconteceu? Ele reverteu, e ontem eu estava viajando, estava fora de casa,
E como eu não gravei, eu até vi essa segunda vela Heikin-Ashi fechar e sabia que 1h30 da manhã tem anúncio da taxa de juros na Austrália, mas eu não fechei a operação e inverti. Porque eu não ia gravar e porque eu tava viajando, tá? Então, de certa forma, foi um erro. Mas eu vi que existia essa possibilidade e o que eu fiz? Eu mexi no stop loss. Se a gente for olhar aqui, ó, olha a operação. Eu tive uma perda apenas de 70 pips. Por quê? Porque como eu vi que ela podia cair, eu movi esse stop loss mais perto aqui. Tá? Abaixo desse nível aqui. Para poder defender essa posição e ter um risco menor. Então foi um risco aqui, ó, de a gente perder os $7, né, que é menos de 1% da conta. Ok? E eu falei que eu fiquei incomodado porque é um par que, na minha intuição, digamos assim, eu senti que ia vender, eu devia vender, mas a estratégia deu sinal de compra, né? E, na verdade, agora, se a gente for avaliar aqui pelo Heikin-Ashi, a gente já tem que entrar vendido de novo. Só que o preço já está muito afastado da média. Eu não quero ficar correndo atrás desse preço. Eu vou esperar. Eu ainda tô bearish nesse par. Eu ainda acredito que ele vai descer. Mas eu vou esperar altas nele para poder entrar vendido, tá? Ter um preço de compra melhor. Uma forma de se fazer isso é como eu mostro na estratégia do caçador de ondas gigantes, é fazendo uma trendline assim, ó, tá? E quando o preço romper essa trendline, entrar vendido. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, ó, uma ordem pendente aqui. Uma ordem pendente de venda do dólar australiano se ele romper esse nível. Eu imagino que ele vá subir aqui, respeitar essa trendline de novo, e à medida que ele for subindo, respeitando essa trendline, a gente pode ir subindo essa ordem para quando ele romper a trendline a gente pegar o movimento. Tá? E por que eu falei que esse par me inspirou o título desse vídeo? Porque eu pensei nessa questão do 1%, que tem aquela música do Wesley Safadão, aquele 1% é vagabundo, não tem? E aquele 1% no trading, o que é? É até um post que depois que eu lançar esse vídeo hoje, eu vou colocar o post no ar. E eu queria que você fizesse essa reflexão, que é o seguinte, que aquele 1% de vezes que você não faz uma boa gestão de risco é suficiente para causar um grande dano à sua conta de trading. Então é importantíssimo sempre você fazer uma boa gestão de risco, que no momento que você se expõe demais, compra um lote muito grande, você pode ter uma perda e bum, quebrar essa conta. E aquele 1%, esse aqui é o que aconteceu, né, de certa forma, porque eu estava viajando. Aquele 1% de vezes que você não segue o seu plano de trading, né, pode ser péssimo para a sua sanidade mental. E você ficar se cobrando e ficar incomodado que você não seguiu. Então é importante seguir o plano. E por que aqui que eu falo da sanidade mental? Porque pode acontecer isso, de você não seguir o plano, e isso é exatamente nesse caso nosso aqui que a gente quer acompanhar uma tendência. A gente podia ter pegado essa tendência aqui, ó, se eu tivesse abrido a operação no momento certo, já com 40 pips a mais, né? Mas enfim, também não é motivo para ficar desesperado. E por fim, aquele 1% de risco máximo em cada operação pode ser a diferença entre ser um trader lucrativo e um trader que nunca consegue se estabelecer. Você já deve ter visto muitas vezes eu falando e outros traders falando: não arrisque mais de 1% do seu capital
da sua conta de trade em cada operação. E isso está muito claro aqui no Trader Tranquilão, que nós tivemos já diversas perdas nessa temporada, mas a gente não impactou tanto o nosso capital. E é por isso que isso é muito importante. Tem ferramentas no nosso site, eu já mostrei algumas vezes, em outro vídeo eu vou mostrar no próximo, com a diferença que se você arriscar 1% e se você arriscar, por exemplo, 4%, como que isso pode fazer uma estratégia vencedora se tornar perdedora, só de você estar arriscando demais. E você pode ter sequências de perdas que vão fazer você não ter um retorno ótimo. E é por isso que isso é sempre aconselhado. E é por isso que no Trader Tranquilão a gente mantém ali abaixo de 2, vamos dizer assim, 1,3%, 1,5%. Aquela trade que eu mostrei ali agora que a gente perdeu menos de 1%. E com isso eu vou chegar em como que está o projeto agora, que eu gosto sempre de ser bem transparente. A gente tá repetindo um pouco aquilo que teve no começo do projeto, uma baixa. E depois teve uma alta. Então a gente está tendo a baixa aqui e esperamos que tenha a alta. Né? Se a gente conseguir pegar essa tendência com uma ou duas trades que a gente surfe e faça bastante pips, a gente consegue tranquilamente reverter e voltar a aumentar o nosso patrimônio. Ainda estamos com um ganho com o projeto como um todo, tá? E nessa linha que eu estou falando, a gente pode ver, olha só, março a gente teve muitas perdas, praticamente só perdas quando a gente começou o projeto de novo, mas a gente teve um rebaixamento, um drawdown aqui, uma perda de 5,84%. Menos de 6%, tá? Lá quando a gente fez o projeto da outra vez, olha só. A gente chegou a ter uma baixa de 9% e depois recuperamos totalmente, tendo uma alta de 21%. E é isso que eu espero que a gente consiga com a segunda temporada, se o mercado entrar em tendência. E a maioria das vezes o mercado está em tendência. Então é só a gente, nesse momento, não arriscar demais, não quebrar nossa conta, não perder muito capital, para quando a gente voltar a ganhar, a gente recompensar isso. Tá certo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar seu joinha aqui embaixo, deixar um comentário e continuar acompanhando o projeto Trader Tranquilão. Se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você queira que a gente aborde, comente aqui que eu abordo na sequência, tá certo? Então é isso aí. Boa semana para você, um abração e até a próxima.